Fala aí, pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que faz muito tempo que eu quero falar com vocês, né, que fica na minha cabeça martelando sempre, que eu acho que é uma coisa assim muito importante que a gente entenda, né, que apesar de estar muito nítido para todo mundo meio que sabe, ninguém parece perceber, né, essa força secreta do Brasil que pode fazer a gente conseguir benefícios muito grandes, tanto com um lado quanto com o outro, né? Se a gente pensar no mundo agora, né? Nessas potências. Então a gente consegue dialogar bem com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, com a Europa e o resto do mundo inteiro, né? Mas antes de começar a tratar do assunto do vídeo, eu vou revelar para vocês, né? Que apesar do canal ainda ser relativamente pequeno, né? A gente já está começando a fazer barulho e está começando a aparecer uns manezão aí falando besteira nos comentários. Então, eu venho convocar você para se alistar no nosso exército aqui do canal e deixar o nosso canal mais forte, né? Então, dessa forma você pode se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, né? Dar o like no vídeo que é muito importante, ajuda bastante também para o YouTube entender que é um conteúdo bom e mandar para mais pessoas, né? Qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, fica à vontade, também vai ser de muito bom grado, tá? E compartilhe o vídeo com sua família, seus amigos, quem queira aprender mais sobre os assuntos que a gente tratar, né? Sobre quem pode aprender alguma coisa, quem gosta desses assuntos, né? Então, manda pro pessoal aí, tá? E se você quer contribuir um pouco com o nosso trabalho, né? Sente que deve ajudar um pouquinho a gente, tá liberado agora para vocês contribuírem, né, financeiramente até pela plataforma aqui do YouTube, né? Aqui embaixo do vídeo tem as opções, né? Se você quiser, claro, ninguém é obrigado. E também a gente tem a opção de você contribuir direto com o Pix, né, na conta aqui do canal. Se você quiser ter mais informações também, a gente tem o Instagram do canal e o Telegram, tá? Então, tanto o Pix quanto essas duas plataformas estão tudo na descrição do vídeo, tá? Então já tem até o link para o Telegram. Então é isso, tá bom? Esse vídeo aqui, eu vou abordar alguns temas que são bastante complexos, que mereceriam vídeos por conta própria, né? Então eu vou ter que resumir bastante coisa, né? Passando bem por cima, para a gente poder focar no assunto específico que eu quero trazer, tá bom? Mas vamos lá. A gente, né, aqui no globo inteiro, a gente passou por pelo menos dois anos e meio conturbados, né? A pandemia de Covid, ela afetou muito economicamente, né, o planeta, mas não só na parte econômica, digo assim, financeira, né, a parte do dinheiro. Ela afetou muito as próprias ah, produções do mundo, né? Então, não só industriais, mas principalmente aqui para o assunto do vídeo, né, até a parte da agricultura, tá? Então já foi extremamente afetado nesses últimos dois anos e meio, e agora esse ano teve mais um golpe muito forte, que foi a questão da guerra da Ucrânia, né? Com a invasão russa da Ucrânia, essa questão ficou muito pior. E além disso, até por conta da guerra em si e por conta do Covid também, a parte econômica mesmo, aí financeira, industrial e tudo mais, também pesou ainda mais para que afetasse tudo isso, né? Ficou uma coisa por cima da outra, piorando muito a economia de uma forma geral, né? Tô falando bem por cima, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Então, o que acontece? Infelizmente, no mundo aumentou muito o número de pessoas que estão sendo afetadas pela fome, tá? Os números vinham mais ou menos estáveis desde 2015, que era aproximadamente 8% da população mundial, tá? E com a crise, né, da pandemia e a guerra da Ucrânia, esse número pulou nos últimos anos e agora já está em 9,8% da população, quase 10%. Aí tem gente que vai falar, pô, não é muito, aumentou só um pouquinho, né? Não é muita coisa. Só que se a gente for levar em conta os números, são 350 milhões de pessoas a mais. Então,
é muita gente. 350 milhões de pessoas é praticamente a população dos Estados Unidos, tá? Que é um dos países mais populosos. É praticamente um Brasil e meio, tá? Então é muita gente passando fome no mundo inteiro. Só que isso são pessoas passando fome mesmo. Só que pessoas agora afetadas de uma forma mais ah, leve ou mais pesada já são praticamente um terço do mundo, tá? Ou seja, 2,3 bilhões de pessoas tá sendo afetadas de alguma forma pela fome, tá? A falta de alimentos ou a própria incapacidade mesmo de conseguir comida. Então, é muita gente com algum grau de escassez de alimentos, né? Quando a gente fala de fome, geralmente a gente pensa nos países da África que são muito pobres, né? Que geralmente não se produzem tantas coisas lá, né? Mas, na verdade, esses números são referentes ao globo inteiro, literalmente, né? O mundo inteiro está passando por dificuldade. Então a gente pode ver até países produtores sendo afetados, né? E isso até eu quero destacar dois: a Índia e a China. Sim, são os dois países mais populosos do mundo e são dois grandes produtores de alimentos no mundo. Só que eles têm tanta gente, eles têm uma população tão grande que eles não dão conta de produzir tudo que eles precisam, tá? Então, a Índia, especialmente, eles estão com problemas de fome lá, né? Porque houve uma falha, vamos dizer assim também, né? Eles são produtores de trigo também, né? Que até é uma das questões aí da Rússia e da Ucrânia, né? Que eles são produtores de trigo também e aí tá barrado na Ucrânia. Mas a Índia, apesar de ser uma grande produtora, eles talvez erraram os cálculos e exportaram muito no começo da crise, né, na Ucrânia. Eles conseguiram um lucro muito grande. Só que agora está faltando trigo. Então, apesar de não ser só isso que eles se alimentam, obviamente, está faltando muita coisa lá, né? Então, a situação está ficando complicada, né? E a China também não é muito diferente disso. Mas, por que eu estou falando deles? A China é o que eu quero dar destaque hoje, porque tem a ver com outros pontos que até já comentei aqui no canal em outros vídeos, né? Como eu falei, né, a China é uma grande produtora de produtos agropecuários, né? Só que é insuficiente para a demanda interna dela, porque realmente é muita coisa, né? Eles precisariam alimentar mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Até para a pecuária deles, que é muito grande, eles precisam também de insumos vindos de fora para conseguir produzir ali, né? Alimentar os animais, por exemplo, e tal, né? E eles possuem só 10% do território deles de terra cultivável, né? Então, a geografia deles também afeta muito essa capacidade de alimentação deles, tá? Isso é uma coisa até histórica, né? A gente pode ver, da mesma forma que o Japão tem seus problemas geográficos lá que conduzem a política daqueles países para uma certa linha, é histórico, né? Isso é sempre, independentemente de quem estiver no poder, né? Mas na China ainda tem mais coisas. A China ela tem passado alguns anos por uma grande movimentação de urbanização, na verdade, né? Então as cidades estão ficando muito maiores, né? Tem surgido novas cidades, consequentemente o campo tem diminuído, né? Assim, a população camponesa tem diminuído muito. Então, o que acontece? Obviamente, a demanda por alimentos tem aumentado ainda mais, né? Até pela capacidade econômica, né? E o padrão de consumo vai se alterando e a demanda vai aumentando, né? Então, a situação tem ficado mais complicada. Por conta dessas necessidades, né, alimentares dos chineses, eles têm expandido muito seus investimentos por todo o mundo, na verdade, para conseguir suprir todos os alimentos que eles precisam, né? Então, isso tem se apresentado especialmente na África, mas também em alguns lugares da Ásia e até aqui na América Latina, né? Como eu falei um pouco sobre isso em outros vídeos, né? Mas o que acontece? Eles têm adquirido muito terreno, principalmente na África, tá? Tanto para produções agrícolas quanto pecuárias, tá? E para vocês terem uma dimensão de como é sensível essa questão aí para os chineses, nos últimos anos tem acontecido várias coisas que têm afetado
muito os chineses. E eu não estou nem só falando do Covid, né? Só para dar um exemplo, em 2018 teve um surto de febre suína que arregaçou os rebanhos, né? Acabou com metade do rebanho suíno da China, né? Que a porco, né? Carne suína é a que eles mais consomem, né? E foi um choque tão grande que até hoje eles não conseguiram se recuperar totalmente. É um golpe não só econômico, eu digo, mas também pela falta de alimentos que vieram disso, né? E para quem acha que é só em lugares mais pobres que eles vão fazendo isso, eu tenho uma má notícia. Até nos Estados Unidos, os chineses têm comprado empresas, fazendas e tudo mais, né? Até grandes empresas americanas foram adquiridas por empresas chinesas para manter essa produção, principalmente de suínos, né? Para mandar para a China, tá? E, segundo a Comissão de Revisão Econômica e Segurança Estados Unidos-China, investir em uma importante operação estrangeira de suínos permite que a China se proteja contra a incerteza na produção doméstica de suínos, até por conta daquilo que eu acabei de falar, que lá sempre tem algumas coisas que afetam, né? Além de obter acesso a reprodutores de alta qualidade e tecnologia. Tá? Então, essa forma também de adquirir propriedades em outros lugares também é uma forma deles aprenderem com esses lugares técnicas e novas tecnologias também, né, como por exemplo aqui no Brasil. A base da estratégia chinesa ela é a de diversificação, cooptando, vamos dizer assim, maior número de parceiros, né, de importadores, para não depender só de um. E a maioria desses alimentos que vão para lá vem do Brasil, dos Estados Unidos, da Indonésia, da Austrália, da Rússia, da Tailândia e do Canadá, tá? E o Brasil respondeu por um quarto das importações chinesas agrícolas, tá? Então, vejam a dimensão dos alimentos brasileiros que vão para a China. E agora entrando mais para a parte do Brasil, a produtividade brasileira é muito superior, tá? A gente tem uma capacidade de produzir grandes volumes e com um preço bem baixo, né? Então é bastante competitivo, né? Especialmente nas cadeias de carne e de grão. É o único lugar do mundo que a gente tem área em grande disponibilidade, né? Técnicas avançadas, um clima maravilhoso, né? Propício para produção de muitas culturas, né? E a gente tem estabilidade aqui. Estabilidade, bom, em vários aspectos, né? Não vou ficar me estendendo muito, mas a gente tem estabilidade jurídica, política, assim, militar, né? Vamos dizer assim, no continente. Então, aqui é muito propício para a produção. Só para dar um exemplo, né, na parte técnica, a nossa produção, eu já falei um pouco sobre isso num vídeo, também eu vou deixar aqui em cima. Mas a nossa produção agrícola, ela é extremamente top. Ela é tecnológica pra caramba. Claro que existe as produções mais rudimentares ainda aqui no Brasil, obviamente, mas principalmente os grandes latifúndios, eles são de altíssima tecnologia. Tá? Então quem acha que o Brasil, por ser um grande exportador de alimentos, se prende a ficar ultrapassado tecnologicamente, isso é um equívoco, porque é um setor como outro, econômico qualquer, e a gente desenvolve muita tecnologia através disso. Tá? E a Embrapa, ela é um maior símbolo disso, eu acho. Tá? E eles já desenvolveram muitas técnicas e tecnologias para aumentarem a nossa capacidade produtiva. Né? O nosso grande problema, né, são os problemas de infraestrutura, que eles atrapalham o aumento das exportações brasileiras. Tá? Isso eu já também fiz um vídeo sobre isso, mas eu diria que principalmente a questão do transporte das produções até os portos, né? Onde a gente perde muito da produção no caminho. E o Brasil ocupa a quarta posição dos maiores consumidores de fertilizantes do planeta, tá? Sendo o maior importador. Tá? Isso é um ponto muito importante. Por quê? Agora, com a questão da Ucrânia, a gente quase se ferrou um pouco. Por quê? A Rússia e a Bielorrússia são os dois principais produtores de fertilizantes do planeta. E a gente importa muito deles. Como eles ficaram barrados de exportar isso, a gente ficou sem esses insumos.
Então a gente foi bastante afetado, tá? Eu soube agora há pouco que em alguns lugares o custo desses fertilizantes aumentou em 300%. Ou seja, a produção vai aumentar de preço, o produto vai aumentar de preço e quem vai se ferrar é a população na hora de comprar o alimento, tá? Aí a população que já está com as finanças bem apertadas vai gastar mais ainda para se alimentar. Então é por isso que tem muita gente no planeta inteiro passando fome. É porque quantas pessoas não perderam seus empregos por conta dos negócios que fecharam pela Covid, né? Então a renda diminuiu e o preço, né, o custo dos alimentos aumentou muito no mundo inteiro, tá? Então esse é um grande problema que a gente está enfrentando. Pelo lado positivo, o Brasil conseguiu fazer bastante negócios com outros produtores também para a gente conseguir repor isso e aparentemente já estão tendo tratativas para conseguir receber tanto o russo quanto o bielorrusso de novo para sanar esse problema, né? Essa necessidade nossa. Então, qual que é o grande ponto aqui? O Brasil é um dos principais, se não o principal produtor de alimentos do mundo. E com, por exemplo, a Europa criando cada vez mais problemas para nós, especialmente por causa da questão ecológica, né? Essa é uma força muito importante para o Brasil. Vamos falar melhor. Como você vai sancionar um país que você depende dele para comer, né? A Europa, o pessoal que acha que é outro mundo, eles estão se ferrando legal agora também. Muito por conta das questões econômicas baseadas nas sanções impostas contra a Rússia. Estão sendo afetados eles mesmos. Então, tá faltando comida para eles, tá faltando comida para os asiáticos, para os africanos, para todo mundo. Quem pode sanar essa necessidade? O Brasil. É claro, outros produtores também, mas não igual ao Brasil. Ninguém consegue competir com o Brasil. Tá? Isso porque a gente usa até pouco. Né? Como eu já falei no vídeo lá que eu já vou colocar aqui, da questão do agronegócio brasileiro, a gente usa muito pouco do nosso território para a produção de alimentos. Ainda bem. E a gente consegue produzir tudo isso. Se a gente precisasse até expandir nossa área produtiva, a gente poderia expandir muito mais. Então a gente conseguiria efetivamente alimentar literalmente o mundo inteiro, né? Então é uma capacidade que o Brasil tem que pode até ser uma arma, vamos dizer assim, diplomática nossa, tá? Expandir nossas cooperações com outros países, né, nossos negócios. Além de trazer o dinheiro, eu não estou nem falando nisso. Eu estou falando na questão da força política, né, o poder brasileiro mesmo, sabe? E até vou trazer para a questão chinesa, é a nossa maior força. Pode apostar que a China ela tem poucos países que ela não consegue, vamos dizer assim, interferir ou influenciar como ela quer. O Brasil é um deles, tá? Não que ela não tenha influência sobre nós, mas eles não têm como controlar a gente porque eles são dependentes da gente, tá? E inclusive por conta disso que eles estão indo atrás tanto de outros parceiros, né? Especialmente na África, né? Adquirindo terras para produzir, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária. Porque eles sabem que eles estão na mão do Brasil. E eles não querem ficar na mão de ninguém, como eu já falei. Tá? Então, essa é uma força muito grande que a gente tem. Tá? A gente só não tem tanto isso com a Europa porque eles, até pelo menos pouco tempo, eles ainda eram o centro do mundo. Eles e os Estados Unidos também, né? Claro. Mas eles recebem tudo do mundo inteiro. Né? Mas eles recebem bastante do Brasil também. Agora, eles não ficariam totalmente dependentes da gente, mas se a gente cortasse também, eles sentiriam bastante um golpe aí, tá? Porque realmente a produção brasileira ela tem uma capilaridade muito grande no mundo inteiro. Então, esse é o grande ponto que eu queria destacar para vocês. A força do Brasil, a gente sabe que é o agronegócio, até na nossa economia e tal, só que a gente não tem dimensão da força política que a gente pode conseguir isso lá fora, né? Do nosso poder lá fora que a gente pode conseguir por conta disso, né? Talvez nem o pessoal saiba, nem o próprio pessoal no Estado brasileiro, talvez nem o pessoal do agronegócio, né? Talvez nem eles saibam disso, né? Então, eu queria dar
fazer vocês refletirem com essas informações, né? E para vocês entenderem como essas questões são relevantes, eu vou até deixar aqui embaixo uma matéria que eu achei impressionante. A Embrapa realmente é fora de série, né? E eles conseguiram desenvolver aqui, só para não falar besteira, deixa eu ver aqui. Eles desenvolveram um novo fertilizante com, com base no que a gente tem aqui no Brasil, para a gente não depender tanto das exportações, especialmente da Rússia e da Bielorrússia, como a gente está passando agora, tá? E aí, bom, tem muitas outras coisas, né, nessa parte mais estratégica, né, como eu já falei também em outros vídeos, a questão que a gente possui tudo que a gente precisa aqui para produzir isso. A gente tem que ver agora as questões políticas, né, jurídicas, baseadas nisso, que talvez tenha gente trabalhando contra o Brasil. Porque, por exemplo, existem uma das formas de se produzir fertilizante é com o potássio. E a gente tem grandes reservas de potássio aqui no Brasil que elas não estão sendo exploradas, né? Aí a gente teria que entender o porquê disso, né? Por que que tem políticos que estão jogando contra a gente, né, baseado em questões jurídicas, e por que que foram criadas essas barreiras jurídicas, tá? Mas aí é uma outra discussão para um outro dia, né? Então, eu acho que eu vou ficando por aqui no assunto. Então, esse foi o ponto que eu queria trazer para vocês, né? Espero que vocês reflitam sobre isso. Podem concordar ou não, né? Aí vai de cada um, até com as informações que cada um tem. Eu não sou o dono da verdade, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais o Brasil como um player importante no mundo. A gente tem uma mania aqui no Brasil de se botar para baixo, de achar que a gente é só mais um paizinho de terceiro mundo. Isso não é verdade, né? A gente tem uma capacidade absurda. O Brasil realmente é um colosso. E a gente nem sabe disso. Às vezes tem coisas que o pessoal lá fora sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? E eles dão muito mais valor. Até talvez seja por isso que eles cobiçam tanto as nossas coisas aqui, tá? Então, eu trouxe esse vídeo justamente para fazer refletir um pouco sobre isso, né? Mostrar que a gente tem forças muito grandes, né, que a gente não sabe. E acho que é isso, né? Eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Podem colocar aqui nos comentários, que vai ser bem legal, né? Ter essa troca de informações. Provavelmente tem gente aqui assistindo o vídeo que sabe muito mais sobre isso do que eu, né? Não é a minha área de especialidade. E é isso, pessoal. Aqui, esse canal aqui é uma plataforma para troca de conhecimentos, tá? Então, sempre que você tiver uma informação relevante que você acha que deve passar para os outros, coloca aqui embaixo. É sempre muito bom, até para eu mesmo aprender, né? Eu aprendo muito aqui com esse canal, gente. Às vezes as pessoas pensam que quem tem canal é que já domina muito, que fala para ensinar os outros, mas a gente acaba aprendendo muito mais, né? É um catalisador de aprendizado isso aqui, eu diria. Porque para fazer um vídeo, pelo menos os canais sérios, né, tem que estudar muito. Então, você acaba sempre aprendendo muita coisa, né? Então, eu acho isso muito relevante. E acho que é esse o espírito do canal que eu queria que vocês pegassem, tá? Claro que o pessoal que já acompanha bastante já pegou isso, né? Até de outros canais também, os canais parceiros, né? Já tem isso também. Mas é isso, pessoal. Eu queria ajudar um pouco a refletir sobre essa questão dessa força brasileira, né? E, como diz o comandante Farinazo, sempre pé no Brasil, pessoal. O Brasil é um país maravilhoso que a gente tem. Não é perfeito ainda, porque tem alguns problemas para serem resolvidos, mas é um país maravilhoso. Tá? E a gente tem que trabalhar para fazer ele cada vez melhor. Né? Só que para a gente ajudar o Brasil, a gente tem que entender e saber mais sobre ele. Então é por isso que eu trago esses vídeos e eu conto com a força de vocês também para aprender cada vez mais e para que mais gente saiba cada vez mais também, né? Mas então, sem mais enrolações, é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido um vídeo instrutivo, né? Que tenha agregado alguma coisa para você. E como eu já falei no começo, né? Se você gostou do vídeo, se você gosta desses assuntos, né? De geopolítica, de relações internacionais, um pouco de história militar também, se inscreve no canal, né? Deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo, né? Dá o like aí também para ajudar o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Qualquer crítica construtiva, qualquer sugestão
E qualquer coisa que você achar pertinente falar, deixa nos comentários e compartilhe o vídeo com o pessoal aí, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.